feridos, avaria no sistema de comunicação e infraestruturas destruídas, são os danos do ciclone Idai que assolou a zona centro do país. Presidente da República diz que dificuldades no sistema de comunicação estão a comprometer o levantamento de dados sobre a real situação. Pelo menos 50 pessoas morreram e dezenas estão em estado grave na sequência de 2 ataques terroristas a 2 mesquitas na Nova Zelândia. Muito boa noite e este é o jornal. O ciclone Idai deixou um rastro de destruição jamais visto na cidade da Beira. Dados preliminares apontam para 2 mortos e mais de 300 feridos. Beira está sem água, energia e muito menos comunicação. E a STV percorreu 200 quilómetros de Chimoio a Beira e constatou que o mau tempo deixou também ao relento várias famílias, além de ter provocado a queda de árvores, dificultando o trânsito. Já em Manica, o ciclone tropical Idai provocou a morte de uma pessoa e destruiu casas de construção precária na cidade de Chimoio. Equipas multissetoriais continuam no terreno para avaliar danos da intempérie. É assim como acordou a cidade de Chimoio. Um verdadeiro caos e com rastros de destruição devido à depressão tropical que começou a se fazer sentir desde a madrugada desta sexta-feira. O Hospital Provincial de Chimoio fala de registro de um óbito. Relacionado com a quantidade desse ciclone Idai, infelizmente na urgência de pediatria recebemos um caso de uma criança que chegou já a óbito de 3 anos, vinha de um bairro aqui da cidade de Chimoio. Segundo o acompanhante, a criança houve queda de chapas de cobertura de casa sobre a cabeça da criança. Infelizmente chegou aqui e já não tinha sinais vitais. No banco de socorro, urgência de adultos, não recebemos nenhum caso relacionado com este ciclone. Ainda nesta unidade sanitária de referência, ficamos a saber que devido ao corte de energia, alguns serviços estão a funcionar com recurso a gerador. O outro aspecto que temos a anotar aqui é relacionado com os cortes. A dificuldade que nós tivemos durante a noite foi relacionada com os cortes de fornecimento de corrente elétrica. Estamos a trabalhar neste momento com o gerador. A corrente oscilava muito durante a noite, então por segurança tivemos que recorrer ao nosso gerador. Mas o turno foi calmo, foi tranquilo. Já com os ventos a baixarem de intensidade, as pessoas procuram correr atrás de prejuízos e repor os danos. O vendaval durante a noite, então acabou puxando essa chapa daquele contentor amarelo. E agora temos que repor esses danos, né, causados aqui. Tentar puxar um bocado, tirar da estrada, que é para não inviabilizar a estrada. Né? Está a falar de quantos meticais em termos de prejuízos aqui somados? Podemos falar de 30 a 40 mil meticais. O INGC diz que as equipas continuam no terreno a avaliar danos e em breve poderá se pronunciar. A STV tem várias equipas a nível do centro do país a cobrirem o ciclone Idai. A esta altura o contacto é com o repórter STV Carlitos Cadangue. Cadangue, sei que estás em Sofala e fizeste o percurso cidade de Chimoio, cidade da Beira. O que é possível avançar a esta altura? Boa noite, Gervilo Chirinza. Boa noite, telespectadores da STV. De facto, percorremos cerca de 200 quilômetros da cidade de Chimoio até a cidade da Beira e constatamos que, portanto, o mau tempo que se fez sentir provocou a queda de árvores que, portanto, estão a dificultar o trânsito ao longo da estrada nacional número 6 e também constatamos que várias casas desabaram, deixando famílias ao relento. Relativamente às estradas, há que realçar que tornou-se um exercício que exige uma concentração redobrada por parte dos automobilistas circular na Estrada Nacional número 6. É que as árvores, na verdade, não resistiram à força do vento e foram caindo ao longo da via, o que está a perturbar a circulação. Esta intempérie também provocou o desabamento de várias casas, com destaque nas cidades de Dondo e cidade da Beira, onde a esta altura famílias
estão mesmo ao relento. Por aquilo que podemos constatar no hospital provincial da Beira, sabemos que mais de 300 pessoas entraram com ferimentos graves e 2 óbitos também deram entrada em consequência deste mau tempo. São óbitos, portanto, que as suas casas desabaram enquanto dormiam nesta madrugada. É importante também referir que, neste momento, a cidade da Beira está às escuras, não há energia, portanto, não há também o fornecimento de água, bem como todas as operadoras de telefonia não estão a funcionar. E para fazermos este contacto, tivemos que deslocar cerca de 130 quilômetros da cidade da Beira, até pouco depois de Nhamatanda, em direção à cidade de Chimoio, para podermos falar. E a esta altura, só, por exemplo, aqui na zona de Nhamatanda, onde nos encontramos, foi possível falar, foi possível sim estabelecer comunicação através de voz, e não há internet deste lado. Portanto, é uma situação que, além de afetar igualmente a cidade de Chimoio, a cidade da Beira, um pouco ao longo do corredor da Beira, não há comunicação, quer via telefônica, conforme estava aqui a referir, tanto a energia elétrica, assim como o abastecimento de água. Katanga, se consegues me ouvir, que tipo de apoios é que as famílias afetadas estão a ter parte do INGC? Bom, até agora, quando nós saímos da cidade de Chimoio em direção à Beira, contactamos o INGC, mas o INGC, na altura, os ventos faziam-se sentir com alguma intensidade, e o pessoal do INGC estava ainda nos gabinetes, esperavam que não queriam, portanto, correr o perigo também de serem vítimas desta intempérie. Portanto, ainda se encontravam nos gabinetes para, a posteriori, saírem para possível levantamento. O mesmo encontramos na cidade da Beira, não havia sequer algum movimento neste sentido, o que presumimos que poderá se fazer nas próximas horas, uma vez que há um justo receio das pessoas a se fazerem a estrada. Mesmo equipas a única equipa que encontramos no terreno a trabalhar na cidade da Beira foi a equipa dos bombeiros, que tentava, portanto, remover barricadas ao longo das vias para permitir a circulação de viaturas. De resto, não vimos sequer algum movimento, a não ser também que o hospital estava a trabalhar, dada a intensidade das pessoas que lá chegavam. Olha, Gersil, é importante referir que, relativamente ao número de óbitos, referimos aqui que são 12 óbitos que foram registrados, que podemos do Estado Provincial de Sofala ou Provincial da Beira, mas até a altura que nós saíamos, abandonávamos o Hospital Provincial da Beira, mais 2 viaturas contendo o mesmo número de óbitos chegavam na morgue do Hospital Central da Beira, o que quer dizer que o número de óbitos tende a subir. Tá. Carlitos Katanga, assim que se justificar, poderemos voltar ao contacto assim. Obrigado. Obrigado. Vamos a esta altura para a província da Zambésia, onde os distritos de Xinde e Inhaçunge foram os únicos pontos daquela província que sentiram o abalo da depressão tropical Idai. No Xinde, 241 casas foram destruídas e o fenômeno desalojou o mesmo número de famílias. O Centro Operativo de Emergência na província da Zambésia esteve reunido esta tarde para avaliar os estragos feitos pela depressão tropical Idai. Aquilo que foi o impacto do ciclone Idai no distrito de Xinde, hoje um total de 153 casas parcialmente destruídas, 88 totalmente destruídas, para fazer um total de 241 casas destruídas. Famílias afetadas, igual número, 241. Temos pessoas afetadas, 1.192 pessoas. Em termos de casas inundadas, registraram-se 84, salas de aulas parcialmente destruídas, 27, em Assunços, 5 salas de aula, 500 professores afetados, 500 alunos afetados e 10 professores. Essas salas são todas construídas de material precário. As previsões indicam que a zona sul da província da Zambésia vai continuar a receber chuva. Com a ocorrência de chuvas que
Estamos à espera para as próximas 24 horas. O nível do rio do Congo poderá subir, mantendo-se acima do nível de alerta. O impacto também. Felizmente não têm sido reportados também fatalidades, que é bom, porque a nossa primeira missão é evitar mortes, né? Então isso temos conseguido e vamos continuar a trabalhar neste sentido. As vítimas retiradas das zonas de acomodação no distrito de Niquadala para as escolas como forma de evitar impactos negativos do ciclone Idai retornam este sábado às zonas de reassentamento. O ciclone Idai também afetou o norte da província de Inhambane, concretamente o distrito de Govuro. A STV contactou a administradora de Govuro, que deu o ponto de situação. Neste momento ainda estamos no terreno a fazer o trabalho do levantamento preliminar dos danos provocados. O que posso adiantar é que não tivemos nenhum ferido, não tivemos nenhum morto, simplesmente danos, algumas casas, danos parciais e algumas em menos número de desabamento, mas de construção precária. Mas ainda é prematuro dar uma informação negativa. Para dizer que estamos no terreno, estamos a manipular, porque a chuva ainda está a cair. O que parou um bocadinho são os ventos. Significa que os danos não foram profundos? Não tanto. Existem alguns, não é? Mas tanto. O Presidente da República fez hoje uma comunicação à nação sobre a situação calamitosa que afeta as regiões sul e norte do país. Filipe Nunes diz que os problemas de comunicação estão a dificultar tanto o relatório dos estragos provocados pelo ciclone, e uma equipa do Conselho de Ministros foi destacada para ir se inteirar do assunto no terreno. Neste momento, o ciclone localiza-se no continente. Filipe Nunes iniciou a sua intervenção manifestando preocupação com os estragos provocados pelo ciclone Idai nas últimas 24 horas em algumas províncias da região centro e norte do país, tendo em seguida retirado o compromisso do Executivo em continuar a apoiar as populações afetadas. Não há ainda informações concretas até esse momento sobre vítimas humanas que terão perecido decorrentes do infortúnio, mas porque as buscas ou da informação não estão a ser facilitadas, e aliás uma das recomendações é as pessoas não se fazerem presente à rua neste momento. As autoridades estão no terreno atualmente para continuar a avaliar e prestar socorro necessário aos feridos e aos necessitados. De igual modo, os danos materiais verificados até o momento são maiores e muito preocupantes, sendo, dentre outros, destruição total e parcial de casas, hospitais ou centros de saúde, escolas, edifícios comerciais, infraestruturas de condução de energia elétrica e de telecomunicações. Nunes falou ainda da falta de comunicação e energia elétrica nas zonas afetadas por esta intempérie. Neste momento, devido ao ciclone, as cidades de Beira e Chimoio, incluindo Dondo, Inchope e Mafambice, estão sem energia, decorrente de um dano severo causado na linha de 102 de 10 kV que liga Chimoio a Beira, e também está sem comunicação. Acho que melhor sabem, porque estão a ter alguma dificuldade de comunicar-se com a sua fala. A situação igual temos em Inhambane, no distrito de Inhassoro, que ficou sem energia devido à queda de alguns postes de média tensão. Estes problemas dificultam a avaliação dos danos provocados. Por isso, equipas técnicas e membros do Conselho de Ministros deslocaram-se nesta sexta-feira às zonas afetadas. Um grupo de ministros e vice-ministros está destacado para, logo que as condições permitirem, ou com meios alternativos para se deslocar ao terreno e se juntarem aos governos provinciais para, in loco, viver o problema, prestar apoio e recomendar soluções ao governo central.
O presidente da República terminou a sua comunicação à nação, exortando as populações a abandonarem zonas de riscos. Em nome do governo de Moçambique, gostaria de aproveitar esta oportunidade para apelar de mãos dadas, sensibilizarmos as populações a não construírem as suas habitações em zonas propensas. Não é só esse caso, porque isso, mesmo aqueles que estão em boas zonas, mas a situação é tão intensa que não permitiu a resistência das habitações. Mas, contudo, nós teremos que, naqueles casos onde foi por causa das construções feitas em zonas, em habitações em zonas propensas cheias, e aqui já vivem em zonas propensas, a abandonar para zonas mais seguras. Portanto, queríamos deixar esta mensagem de solidariedade para que os nossos irmãos que estão em sofrimento, mas também apelar a toda a sociedade moçambicana para, neste momento difícil, juntarmos-nos a este grupo e deixar claro que estamos presentes neste momento. Aliás, 24/24 é o nosso estilo de estar a acompanhar essas coisas todas. As declarações do estadista moçambicano foram feitas momentos antes do grande cerimonial no âmbito da partida esta sexta-feira ao reino de Eswatini em visita de Estado. Enquanto isso, a Eletricidade de Moçambique refere que já restabeleceu a corrente elétrica em algumas cidades da província de Manica, mas a falta de energia persiste na cidade da Beira. A EDM está dependente do tempo para restabelecer a corrente em todos os pontos afetados pelo ciclone Idai. Sem avançar números, a empresa pública indica que está a somar prejuízos enormes e falta de uma infraestrutura submersa. E fala de uma infraestrutura submersa, perdão. Já conseguimos, pelo menos, alimentar a cidade de Chimoio. Já alimentamos Chimoio, já alimentamos Gondola, já alimentamos parte de Inshop. Ainda não conseguimos alimentar a cidade da Beira, mas as equipes estão a caminho, estão no terreno, estão a caminho para alguns troços, outros colegas estão já no terreno. Embora o tempo ainda não ajude, mas estamos a tentar verificar o possível que podemos alimentar. O mau tempo ainda persiste mesmo a nos fustigar. E temos uma parte da infraestrutura que está submersa, então exige toda a atenção da nossa parte, por questões de segurança nossa, dos colaboradores e dos clientes e do público em geral. A comunicação através de voz e internet e por telemóvel está interrompida desde a noite de ontem na zona centro do país. O problema foi causado também pelo ciclone Idai, que está a fustigar parte significativa daquela região. Desde a noite desta quinta-feira, falar com alguém que está na cidade da Beira, através de telemóvel, ficou impossível, tanto da TMCell como através da Vodacom e Movitel. Através de uma nota, a TMCell explicou que a interrupção do tráfego da sua rede iniciou às 21h30 desta quinta-feira, com maior incidência em Sofala e Manica. Os técnicos da TMCell estão, contudo, nos pontos críticos a encontrar soluções provisórias, de modo a se conseguir restabelecer as comunicações no mais breve tempo possível. Em consequência disso, já foi possível restabelecer as comunicações através das linhas fixas. Refere o comunicado. Por seu turno, a Vodacom emitiu também uma nota de esclarecimento a explicar que os seus serviços estão a funcionar com dificuldades, principalmente em Sofala. Tal oscilação da rede da Vodacom também se registrou em Manica, Tete e na Zambésia. Neste momento, equipas técnicas estão no terreno para averiguar a gravidade do problema e encontrar soluções o mais breve possível. Refere o comunicado. Quem ainda ficou afetada é a Movitel, em Sofala, Zambésia, Manica e Tete. Como consequência do ciclone,
A Movitel explica que teve baixas de torres e postes que caíram ao longo do percurso da sua fibra, que liga as províncias da Zona Centro. Temos atualmente já a cidade da Beira já com comunicações. Estamos ainda a trabalhar a nível do distrito de Dondo, Gondola, na província de Manica, província de Sofala. Continuamos também com problemas em Marromeu, Chibabava, Machanga, Nhamatanda e Tica, com problemas. Para a província de Zambésia temos Xinde, que continua em problemas. Na província de Manica temos o distrito de Vanduzi, Messica, Machipanda, Matinho e Dakata. Essas localidades, portanto, continuam sem comunicações. Movitel espera repor a normalidade dos serviços na Zambésia até amanhã de manhã. Estamos a acompanhar o Jornal da Noite da STV e sobre este assunto ligado ao ciclone Idai, alguns cidadãos residentes na capital mostram-se preocupados e apreensivos por não conseguirem manter contacto com os seus familiares na cidade da Beira. Este jovem universitário mora em Maputo há 4 anos. A última vez que manteve contacto com os seus familiares foi às 18 horas da noite desta quinta-feira. Já se passam 24 horas e até agora nem notícias, porque as principais redes de telefonia móvel estão interrompidas. O último contacto foi ontem por volta das 18h30. Até então não tenho nenhuma informação sobre os meus familiares na Beira. E quem é que está lá na Beira? Tenho a minha irmã que me segue, os meus tios e primos, todos esses. Eu hoje nada. Até o momento não tenho nenhuma informação. Clementino Abdala também é estudante. Do que vê nas redes sociais e na mídia, tira conclusões incertas. Quando acompanho as imagens através das redes sociais, bem como através daquilo que é mostrado na televisão, e não consigo ter contato com os meus familiares para saber o que realmente está a acontecer com eles, o que me ocorre é um sentimento de preocupação. É um sentimento de preocupação no sentido de saber como é que eles estão, o que realmente está a acontecer, se é que eles ainda têm tetos para poderem morar, se é que estão todos seguros. O sentimento de preocupação também é partilhado por esta senhora. O último contacto com a mãe, às 20 horas de quinta-feira, foi o prenúncio de um silêncio preocupante. E a informação que ela me deu foi que a cidade toda, em especial os meus familiares, não saíram de casa o dia todo. O sentimento é de muita preocupação. Até este momento, hoje, o dia todo, não consegui estabelecer contato com a família. Pronto, eu penso que é uma preocupação não só para mim, para qualquer um que tem familiar na província de Sofala, mas em particular na cidade da Beira. O terminal interprovincial da Junta em Maputo registrou fraco movimento de autocarros com destino ao centro do país. Segundo automobilistas, a situação deve-se à tempestade que se faz sentir naquela região. O ciclone Idai também criou prejuízos às empresas de transporte. No terminal interprovincial da Junta em Maputo, muitos autocarros deixaram de fazer a sua habitual rota devido à falta de passageiros. O motorista do único autocarro que segue esta madrugada para Sofala diz estar ciente dos riscos, mas ainda assim avança. Sabemos que lá há a situação de vendaval, mas fazer o quê? Tem que se trabalhar. Há pessoas também que querem viajar, apesar que o movimento também já não é como antes. As pessoas também ficaram com medo, não estão a viajar. Até agora, conforme está a ver o carro, ainda não temos passageiros, mas aquela hora marcada de 5 horas, tem que sairmos. Até aqui não temos nenhuma comunicação, porque parece que há problema da rede lá. E todas as redes, tanto Vodacom, Movitel, os números estão incomunicáveis. De malas aviadas para o centro do país, estão estes poucos passageiros. Preocupados pela falta de contacto com os familiares desde esta quinta-feira, arriscam-se a partir. Tenho medo, mas a família está lá. Não tenho nada, não tenho que ir para lá.
Não está bem aí por causa de vento com chuva forte. Este outro passageiro saiu da África do Sul em direção à província de Manica. Diz que só soube do ciclone quando chegou a Maputo. Não tendo lugar para ficar, não lhe restou alternativa senão viajar. Eu assisto a ser em África do Sul, mas acabou ao ligar ao chegar aqui numa de que em casa está a chover e existe ciclone. Vai viajar mesmo assim? Não há como, porque aqui não tem família, mas vou cumprir para viajar, sim. Vou rezar só para Deus andar conosco. Com os cancelamentos de voos, a única ligação até então para as regiões afetadas é neste momento feita via terrestre. E a empresa Linhas Aéreas de Moçambique, através de um comunicado enviado à nossa redação, informa os seus utentes que, em face do ciclone Idai, procede hoje, sexta-feira, 15 de março de 2019, o cancelamento dos voos que teriam como destino e ponto de partida as cidades da Beira, Chimoio e Tete. Devido à situação, diz ainda o comunicado, devido à situação adversa causada pelo ciclone, a operação de voos cujo percurso inclui o sobrevoo da zona centro de Moçambique tem registrado condicionalismos, implicando a mudança de itinerário para chegar aos destinos. As províncias de Sofala e Manica vão continuar debaixo de chuvas fortes durante o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o ciclone que fustigou a zona centro já se dissipou e segue agora como depressão tropical para o Zimbábue. Até agora temos registrado ventos de 70 km por hora. Durante o final do dia, durante o final da noite de hoje, esperamos que esse sistema esteja já em Zimbábue com velocidade que estará entre 30 a 40 km por hora e continuamos a prever a ocorrência de chuvas fracas, chuvas moderadas. Estamos a falar de sul de Tete e sul de Zambésia, e chuvas muito fortes na província de Sofala e Manica, e teremos também chuvas moderadas no extremo norte da província de Inhambane. Essas chuvas estarão acompanhadas de trovoadas severas e ventos corajadas, estamos a dizer ventos com intensidade de 70 km por hora. E a partir do dia de amanhã, estamos a dizer sábado, teremos continuação das chuvas, né? Em regime forte e moderado no extremo sul. Estamos a falar do extremo sul de Tete e Zambésia. E haverá um abrandamento já da chuva a partir da segunda-feira. Estamos a falar para Manica, Sofala e Tete. Para a zona sul, continuamos com ocorrência de chuvas fracas. Estamos a falar para Maputo e Gaza, ou chuviscos. E no extremo norte de Inhambane e Gaza, teremos ocorrência de chuvas moderadas. A chuva que está a registrar-se na zona norte, estamos a falar de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, está associado à zona de convergência intertropical. Há muita instabilidade em níveis altos e temos também baixas pressões isoladas na superfície. Esses sistemas estão a provocar chuvas que têm ocorrido em regime moderado a forte para as províncias da zona norte. Não está associado sim ao ciclone, mas está associado à zona de convergência intertropical. Especialistas humanitários do Reino Unido chegam a Moçambique para prestar auxílio ao INGC frente ao ciclone Idai. Os dois especialistas humanitários deverão chegar hoje a Maputo. Os especialistas do Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido vêm apoiar o governo moçambicano, que, através do INGC, está a liderar o monitoramento do ciclone para a posterior avaliação do impacto e perspectiva na resposta, segundo um comunicado enviado à nossa redação. O UKAID proporcionou ainda material de ajuda às vítimas. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para as notícias. Os lucros líquidos do Banco Comercial e de Investimentos atingiram mais de 4 bilhões de meticais em 2018, mais 60% que o registro do ano anterior indicam os resultados financeiros desta instituição. Os resultados foram divulgados esta sexta-feira em Maputo. Muito a reboque da recuperação dos principais indicadores macroeconómicos do país, as contas do Banco Comercial e de Investimentos BCI fecharam em alta no ano passado, comparativamente ao exercício económico de 2017. O apagão no sistema de pagamento eletrónico operado pela Simorrede passou ao lado do desempenho do BCI em 2018, segundo o presidente da Comissão Executiva desta instituição financeira. É um fenómeno perfeitamente temporário que foi ultrapassado rapidamente e, portanto, como foi verificado, quer a nossa atividade no domínio de cartões, ATMs, POS, continua muito estável em crescimento. Concretamente, os resultados financeiros do BCI apontam para um incremento de lucros líquidos no valor de mais de 4 bilhões de meticais. É um crescimento de mais de 60%. Isto indicia que 2018 foi um bom ano para o BCI, um ano onde, a partir do segundo semestre, sentimos já uma retoma na atividade económica, acima de tudo no crédito em moeda nacional, portanto um bom indicador, e um ano onde reforçamos quer a rentabilidade, quer a liquidez, quer a nossa estrutura de capital e, portanto, globalmente um bom ano para o BCI em Moçambique. Para 2019, os acionistas do BCI perspectivam um ano melhor, a mercê dos desenvolvimentos da indústria do gás no país. O surgimento dos projetos de oil and gas e, nomeadamente, as decisões finais de investimento que todos aguardamos, possam ser um movimento que possa catapultar a atividade económica e que claramente o BCI possa beneficiar desse facto, apoiando as grandes, as pequenas e as médias empresas moçambicanas neste novo ciclo da economia em Moçambique. O Banco Comercial e de Investimento possui uma carteira de cerca de 1,7 milhão de clientes, com 203 agências bancárias, que correspondem a 30,17% do total da rede do sistema bancário. Vamos olhar o mundo. Pelo menos 50 pessoas morreram e dezenas estão em estado grave na sequência de 2 ataques a 2 mesquitas na Nova Zelândia. 4 pessoas foram detidas. A Nova Zelândia despertou em pânico na madrugada desta sexta-feira. 2 mesquitas da cidade de Christchurch foram atacadas por 2 homens. Há cerca de 50 mortos e dezenas de feridos graves. Um homem terrorista entrou na mesquita Al-Nur com uma arma semiautomática, tendo-se posicionado à entrada, de onde começou a disparar indiscriminadamente contra as pessoas. Quando acabaram as munições, o homem voltou ao carro para recarregar a arma, tendo continuado a disparar contra as pessoas. Só deixou o lugar depois de todos estarem caídos, a sangrar, e transmitiu 17 minutos do ataque nas redes sociais. Outro ataque ocorreu no centro islâmico de Linwood, onde morreram 7 pessoas. A polícia conseguiu deter 3 homens e uma mulher. Um homem de 28 anos, que publicou um manifesto anti-imigrante de 87 páginas, já foi acusado de homicídio. A primeira-ministra neozelandesa considerou esta sexta-feira um dos dias mais negros do país. O Parlamento Britânico decidiu estender o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia, provavelmente para 30 de junho. A primeira-ministra britânica tem desde já 5 dias para conseguir novo consenso entre os parlamentares. Com 202 votos contra e 412 votos a favor, o Parlamento Britânico escolheu estender o prazo da saída do Reino Unido da União Europeia, provavelmente para 30 de junho. A Comissão Europeia já havia dito que aceitava essa opção desde o momento que o Parlamento Britânico apresentasse um propósito que justificasse o adiamento do Brexit até dia 21 de março. O principal líder da oposição, Jeremy Corbyn, propõe a realização de eleições como uma das soluções do impasse atribuído a Theresa May. Hoje reitero a minha convicção de que é possível encontrar um acordo com base no nosso plano alternativo, que pode conseguir apoio em todos os setores da Câmara dos Comuns. Também reitero o meu apoio a um voto popular, não como exercício político para ganhar pontos.
mas como uma opção realista para pôr fim a este impasse. O secretário do Brexit, Stephen Barclay, diz que o líder da oposição está em contradição consigo mesmo. Ele está a rasgar os votos de 17,4 milhões de pessoas deste país, ao virar as costas ao referendo. É a altura desta Câmara agir no interesse nacional e aprovar um prolongamento que seja realista. Seja como for, o Parlamento Britânico tem mais 5 dias para alcançar um consenso capaz de convencer a União Europeia a conceder o adiamento do Brexit, que havia sido marcado para o dia 29 deste mês. O primeiro-ministro argelino promete um novo governo de transição até quarta-feira, numa altura em que continuam manifestações pela demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika. Un rapport sur la situation. Adiamento das eleições de 18 de abril por tempo indeterminado e a renúncia da candidatura presidencial do presidente Abdelaziz Bouteflika, milhares de argelinos anseiam agora por um novo governo. O primeiro-ministro Noureddine Bedoui promete desde já a formação do novo governo de transição para ser apresentado até a próxima semana. Entretanto, os argelinos já não querem Bouteflika como presidente do país. Bedoui garante que o novo governo será uma equipa de tecnocratas que fará proveito à capacidade dos jovens, homens e mulheres. Desde 22 de fevereiro que os argelinos protestam nas ruas de capital pelo fim do regime de Bouteflika. Há quem suspeita que Bouteflika, ao adiar as eleições, queira perpetuar-se no poder. Agora o desporto. Costa do Sol e Black Bulls defrontam-se amanhã sábado pelas 16h30 no Estádio Nacional do Zimpeto, na final do torneio de abertura edição 2019. O Costa do Sol é o atual detentor do troféu e terá pela frente uma equipa cujo percurso na prova não estava nas previsões de muitos desportistas, uma vez que evolua no escalão secundário de futebol moçambicano. Aliás, Black Bulls disputou o ano passado o campeonato da cidade de Maputo, onde se sagrou campeão, conseguindo desta feita subir para a segunda divisão, mais pressionado até pelo seu historial e investimento para conquistar todas as provas em que está envolvido. O Costa do Sol é claramente favorito a rivalidar o título no torneio da abertura. Para além disso, os canarinhos contam com uma estrutura formada por jogadores de grande qualidade e outros jovens com enorme potencial. Mas no futebol não há vencedores antecipados. Na sua primeira aparição no torneio da abertura, a Black Bulls teve melhor prestação que os históricos Ferroviário de Maputo, a Desportivo de Maputo e Machaquena, assim como a Liga Desportiva, Estrela Vermelha e Académica. De referir que para o Costa do Sol chegar à final da prova, venceu no sábado passado o Machaquena por 1-0. Já a Associação Black Bulls afastou a Académica por 2 bolas sem resposta. O vencedor da edição 2019 do torneio da abertura irá receber 1 milhão de meticais, enquanto que o segundo classificado encaixará 200 mil meticais. O melhor marcador da competição terá um prémio de 25 mil meticais. A melhor claque do torneio de abertura está reservado o valor de 50 mil meticais. Hoje é sexta-feira e o terceiro bloco será reservado à análise com os grandes temas que dominam a semana sob o olhar de Tomás Vieira Mário. Vamos a esta altura a uma curta pausa, mas antes o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 22, 31 graus de máxima para Xai-Xai e 24 de mínima. Inhambane, 32 de máxima e 25 de mínima. Atenção ao mau tempo para a zona centro do país, 34 graus de máxima para Tete e 26 de mínima, 26 graus de máxima no Chimoio e 21 de mínima. Beira, 28 graus de máxima e 24 de mínima. Climão terá uma máxima de 33 graus e 24 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 17, 31 graus de máxima para Pemba e 25 de mínima, 33 graus de máxima em Nampula e 24 de mínima. Até já. Boa noite uma vez mais, agora análise sob o olhar de Tomás Vieira Mário. Ora bem, neste espaço vamos olhar para 3 grandes temas e vamos começar pelo tema do dia, portanto o drama do ciclone na zona centro de Moçambique. Tomás, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Aliás, toda sexta-feira cá estamos nós. O ciclone
havia sido previsto e alertado, pelo menos, as populações das zonas afetadas. A questão que lhe coloco é como é que olha para o impacto do fenómeno versus a resposta das autoridades para acudir à situação. Boa noite. De facto, estamos perante um terrível drama no nosso país. Uma vez mais, a nossa capacidade de sobrevivência e de resiliência é posta em causa. Esta tempestade é das mais violentas que uma vez conhecemos no nosso território. Já conhecemos muitas tempestades. Por mais que o nosso Estado estivesse preparado, como sei o que está, por mais que as comunidades estivessem pré-informadas, como sei que estão, penso que não haveria como evitar que houvesse danos como estão havendo agora. Claro que os danos seriam piores se essas condições não existissem. É um ciclone violento, já se disse, com graus 4 por aí, e que fustiga não só o nosso país, mas também o Zimbábue e o Malawi. Temos informação de que no Malawi, de facto, foi uma grande devastação de infraestruturas e de morte de pessoas. Não temos ainda oficialmente em Moçambique vítimas em termos de números e de localização, mas não há dúvida que foi algo, ainda está sendo algo dramático. Não temos como sair da nossa região e ir para outra região do nosso país. O que temos que fazer é aprimorar a planificação do uso do território. Planificar o território, ordenar o território e o Estado usar todo o seu poder para decidir, de uma vez por todas, aonde é que podem pessoas viver, aonde é que não podem viver. E obrigá-las para o seu próprio bem a nunca mais voltarem a locais de risco. É uma questão sociológica, cultural, econômica complexa, mas a vida humana está acima de tudo. E, portanto, penso que os sinais de mudanças climáticas de que somos vítimas nos dizem que não há outra saída, não ser o Estado realmente preparar o território, planificar o território, ordenar o território, estabelecer políticas e formas de garantir que se apliquem sobre aonde é que, de facto, se pode viver, aonde não se pode viver, sob o risco de, todos os anos, ciclicamente, termos que recuperar ou resgatar pessoas que, afinal, tinham tido o aviso prévio. É muito complexo, mas penso que ou fazemos isso ou podemos só sobrar como país, porque estamos em zona, de facto, vulnerável a grandes mudanças climáticas de temperatura. Então, é uma questão natural sobre a qual o Estado não tem como prevenir ou evitar, mas pode, como Estado, como digo, aperfeiçoar os mecanismos de mitigar o impacto, nomeadamente, repito, definindo de uma vez por todas territórios de habitação, territórios de agricultura, territórios de fauna balvia, ter os espaços definidos para que as pessoas saibam que, olha, aqui não se pode, e não poderem lá voltar. Como, mas, enquanto vimos que as pessoas são relutantes, regressam aos sítios, não pode haver essa hipótese, porque é perigo de vida que se corre e se usam recursos financeiros todos os anos para talvez os mesmos fins. Então penso que é uma situação que não podemos evitar, mas podemos minorar o seu impacto. Tomás Vieira Mário, a semana foi também dominada pela divergência de dados no governo, com o ministro dos Negócios Estrangeiros avançar com o número dos homens da Renamo que foram integrados nas forças de defesa e o Presidente da República surgir para corrigir esta situação. Como é que se explica que, para um assunto tão sensível, haja aqui algum desalinhamento parte dos membros do governo? Bom, de facto, essa notícia creio que criou alguma confusão dentro do país e fora do país, porque é um assunto tão delicado, tão sensível, que não se oferece a que haja ambiguidades, a um nível tão alto como é aquele nível e naquele contexto em que falou o ministro Pacheco, com diplomatas portugueses. Aliás, estavam em dois polos, o ministro Sim. falou de 400 Exatamente. E o Presidente da República falou de 14. Portanto, não há aproximação são possível. discrepâncias que não podiam ser esperadas. Creio que houve comunicação má dentro do governo, ou compreensão má sobre o que se passa,
Já me lembrava quando despoltou-se a questão das dívidas ocultas, ainda com o presidente Guebuza no poder, o ministro, na altura do desenvolvimento, dizia que, bom, estamos a comprar navios para a nossa cabotagem, para a Estrada Nacional número 0, quando afinal eram barcos da Ematum, não era para a cabotagem, era para outros fins. Então, este tipo de hiatos na comunicação oficial são sempre muito delicados, sobretudo neste assunto que se refere a uma questão sensível, que é de desarmar a RENAM uma vez por todas. A RENAM apareceu com uma linguagem muito violenta, a dizer que o ministro Pacheco faltou à verdade. Creio que o ministro, como lá explicou o chefe do Estado, confundiu as circunstâncias. Esses 400 homens não eram da RENAM, eram homens que sim, vinham do Exército, mas uma vez mobilizados, iam para a polícia. Portanto, não vinham da RENAM. O ministro Pacheco, acho que equivocou-se. E creio que é dos assuntos que não oferecem espaço para equívocos, porque são tão delicados que depois dá a impressão de que o governo, entre ele, não comunica de forma efetiva, sobretudo porque quem disse é quem o disse, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, tanto alguém que lida com o mundo exterior. Então, penso que foi um embaraço, mesmo para nós como moçambicanos, foi um embaraço para o Estado, foi um embaraço para as partes que estão a negociar, ouvir dados tão discrepantes quanto esses e com desmentidos desse nível tão alto. Então, acho que foi mesmo lamentável, foi muito lamentável o que aconteceu. Reposta a verdade por parte do Presidente da República, este número não é relativamente menor para um processo que já se vem... Como dizia o próprio Presidente Tinhusse, ele reconheceu que o processo está lento, está difícil, mas que está a caminhar seguro. Portanto, neste momento, ele confirmou que são apenas 14 oficiais integrados e, portanto, ainda vai o processo de desarmamento e reintegração. Já aqui falamos que, bom, até 15 de outubro, que é eleições, falta muito pouco tempo. Mas se houver vontade, como parece que há, entre as partes de que o tempo não os pode bloquear, tudo pode acontecer ainda. Tudo pode acontecer ainda. Tá. A semana foi também marcada pela manifestação por parte dos Estados Unidos da América do interesse de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Se antes este processo estava assim, do seu ponto de vista de corredores judiciais, agora há aqui uma manifestação clara por parte do governo dos Estados Unidos. Sim. O que é que isto pressupõe? Falar desse assunto, queria referir que ainda hoje, sexta-feira, ocorreu em Maputo uma conferência que me parece muito importante sobre a questão da dívida pública. E com especialistas de várias partes do mundo, da Alemanha, da Europa e da África, e moçambicanos, discutiram a questão da dívida, sobretudo sobre como é que Moçambique pode abordar a questão. E aquilo que foi conclusão clara deste encontro de hoje foi que Moçambique, sim, tem condições agora para repudiar a dívida, para nem sequer negociar a dívida. O que foi dito por especialistas é que se Moçambique mostrar que, com boa fé, determinação, quer investigar a dívida e quer penalizar os autores e quer trabalhar para que isto não venha a acontecer no futuro, os credores podem muito bem compreender essa situação. Mas Moçambique deve mostrar que tem vontade de abordar as causas profundas do endividamento, da corrupção. Aí, e mostrar que foi um processo ilegal, garantias foram dadas por uma entidade não legal e que, portanto, a Moçambique pode repudiar a dívida. Isto foi claro no seminário de hoje. Voltando à questão do nosso deputado Manuel Chang, realmente, desta vez, apareceu, pela primeira vez, acho eu, o governo americano a pronunciar-se. Até agora vinha só a justiça a falar. Agora veio o governo americano a falar que espera que o Sr. Chang vá para a América. Isto, acho que é um aviso claro em relação à disputa, entre aspas, entre os dois Estados que o querem, cada um no seu território. O nosso Estado, o Estado americano. Pelo tom, secretário de Estado adjunto americano para a África, é o de que o acordo que tem com a África do Sul deve prevalecer. Também pode notar que, quando o julgamento dessa semana foi abortado, o deputado Chang pediu que fosse o ministro da Justiça determinar a sequência dos pedidos. Há dois pedidos, o nosso, Moçambique, e o dos América. Então, qual deles será o primeiro?
o Chang pediu que fosse o ministro da Justiça a decidir a sequência. Então, o caso está agora no governo sul-africano para decidir qual dos dois pedidos vai ser validado em primeiro lugar. Eu acho que a sequência que foi determinada no debate das pedidos de extradição poderá determinar aonde vai o Sr. Chang. Se a sequência for, por exemplo, primeiro o pedido americano e haver argumentos, digamos, muito profundos em como o caso americano é um caso internacional e que, portanto, Moçambique não pode punir esses crimes porque cá não são crimes, não existem. Se for, a tendência for essa, é possível que o segundo caso, que é o caso moçambicano, já não for abordado com tanto peso. E, portanto, a sequência que vai ser dada sobre qual dos casos é o primeiro poderá determinar o futuro do caso do Chang, se vai para Moçambique ou vai para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, a forma como falaram, nós estamos habituados a que quando o governo americano disse que quer algo, muitas vezes podemos não esperar que eles sigam a lei, sigam o direito. Podem até recorrer à lei do mais forte, a força. Já aconteceu em outros países, já foram para Panamá carregar um chefe do Estado, Noriega, para a América. Portanto, estamos, enfim, habituados a que os Estados Unidos muitas vezes não sigam a lei, não sigam o direito internacional, sigam a lei da força. Não sei se é o caso, mas se não podemos ser ingênuos, não podemos excluir essa possibilidade. Acho que aí não chegaremos, mas é bom que tenhamos em conta que, por vezes, os americanos não usam o direito até ao fim. Quando entendem que têm força suficiente, recorrem à força e esquecem o direito. Portanto, é um elemento novo que apareceu no processo, quase de chantagem à África do Sul. Okay. Quase. Como quem diz, vejam lá, nós temos convosco um contrato, um acordo, portanto, não violem o acordo, nós temos convosco em nome do outro pedido de Moçambique. Veremos então qual será a tendência do processo nos dias que seguem. Esta espécie de pressing parte do governo norte-americano para a África do Sul, é possível adivinhar algum desfecho pelo menos deste capítulo desta redição? Como eu digo, penso eu que dependerá muito, ou poderemos ter alguma luz a 5 minutos de decidir qual é o caso primeiro abordado. Okay. O período de Moçambique ou o período americano. Talvez ali poderemos ver a tendência do juiz, até serão processos separados, não será na mesma instância, mas podemos ver a tendência dos juízes, porque, apesar de que a decisão final acaba ao Ministro da Justiça, ele vai ter em conta os argumentos que os tribunais mostrarem. Então, vamos ver a tendência dos tribunais sobre, primeiro, qual é o caso que é primeiro julgado, se é o nosso ou se é o americano. Depois disso, vamos ver a tendência dos juízes sobre um ou outro caso, porque depois vai para o governo sul-africano para decidir, finalmente, onde é que vai o Sr. Chang. Tá. Tomás, mesmo para encerrar, sei que havia proposto um ponto prévio. A praça foi surpreendida ao longo da semana com uma palestrante que esteve a responder por um processo, falo da antiga diretora-geral do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Do ponto de vista legal, os argumentos valem o que valem, mas do ponto de vista moral, como é que olha para este? Gersildo, eu acho que este caso, a senhora Cetina Titos, aparecer em público como palestrante, com um tema que tem a ver com aquele pelo qual foi condenada, que é a gestão de negócios, eu acho que é uma chapada que ela dá à nossa justiça, claramente, é uma chapada. Como quem diz, estou aqui, condenado a 18 anos de prisão maior, recorreu a sentença do Tribunal Supremo, já passa um ano, o Tribunal Supremo não diz nada e, portanto, ela sente-se livre de fazer o que quiser fazer. Eu acho que, se quisermos provas de como que a justiça americana é desprezada, está aqui uma prova. A senhora Cetina está a mostrar que, olha, eu posso fazer o que quiser fazer, porque a vossa justiça não funciona. Eu estou fora há mais de um ano. E, portanto, legalmente, ela pode fazer. A presunção de inocência está aí. Agora, em termos morais, em termos de percepção do cidadão, é violento, não é? Porque a presunção de inocência é em relação ao julgador, não em relação a quem acusa. Quem acusa é o Estado moçambicano. Acusou e levou ao tribunal e condenou a 18 anos de cadeia. Ela recorreu da sentença e, portanto, enquanto está livre, pode fazer o que quiser, como está a fazer. Mas eu acho mesmo que isso é uma chapada na nossa justiça. É um desprezo público e gritante na nossa justiça.
como quem diz, estou aqui, portanto vocês não são céleres, o problema é vosso, eu vou me exibindo onde quiser. Eu acho que esse é um sinal que nos diz, estamos mal. Estamos mal. Tá. Tomás, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Próxima sexta estaremos de volta. Certamente. Tá. Boa noite. É o ponto final do espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. É também o ponto final do jornal. As notícias continuam no canal de informação.